A TV Inis é uma web TV em que a pessoa surda é protagonista. Conversamos com alguns membros da equipe para saber como ela funciona. Acompanhe. Eu sou Joana Peregrino, eu sou a gerente da TV Inis. TV Inis é uma parceria do Instituto Nacional de Educação de Surdos com a Roquete Pinto, que é uma organização social ligada ao Ministério da Educação. No finalzinho de 2012, a Roquete Pinto estava pesquisando formas de promover a acessibilidade nos conteúdos produzidos. E a gente foi procurar o Inis para pegar uma consultoria, saber como é que eles poderiam ajudar a gente. A gente descobriu nessa ocasião que eles estavam realizando alguns conteúdos com acessibilidade, com libras e com legendas. E aí a gente, na verdade, casou as duas vontades. A gente de fazer conteúdos com acessibilidade e eles com vontade de fazer uma televisão bilíngue. Caso Libras e português, né? Quando a gente criou o projeto, o nosso maior desafio foi criar um modelo de produção de conteúdo bilíngue, porque a gente tem a Libras como principal língua da televisão, tá? Os nossos apresentadores são todos surdos, mas no fim, lá no fim da cadeia produtiva, a gente vai ter um produto com libras, com legendas em português e com narração em português. Então, são conteúdos que são acessíveis a surdos e ouvintes. Então, desde o início, a nossa preocupação era fazer conteúdos que fossem 100% acessíveis. O halterofilismo convencional busca a explosão de força. Nesses 3 anos, a gente já tem 12 programas que a gente produz aqui. Então, a gente tem programa sobre esporte, sobre entretenimento, cinema. A gente procura, na verdade, ter uma programação muito diversificada para atingir o público surdo que não tem, digamos, um acesso integral nas mídias tradicionais. Então, é uma programação que ele pode assistir integralmente, inclusive com a família dele. Então, se ele tem ouvintes na família, ele vai poder acompanhar a programação da TV Inis junto com seus parentes, por exemplo. A TV tem 4 apresentadores, a Rafaela, a Clarissa, o Áulio e o Everaldo. Alguns viraram estrelas já dentro da comunidade surda. Eram pessoas que não tinham contato com televisão. Então, eles acabaram sendo formados aqui dentro também da TV, o que a gente considera também um avanço, né? Em termos de inovação, em termos de produção, você juntar um profissional da área de televisão, um diretor, um produtor, ouvinte, em contato com o surdo, né? Então, essa interação português e a Libras entre as duas culturas, a cultura surda, ou a identidade surda e a identidade ouvinte, também são sempre desafios que a gente tem diariamente aqui, né? Olá, tudo bem? Meu nome é Everaldo, com H. O meu sinal é esse. Eu sou surdo e eu trabalho como apresentador da TV Inis. Uso a Libras. Brasília foi inaugurada por Juscelino Kubitschek. Eu, Everaldo, sou apresentador do Aula de Libras. Vocês devem conhecer. Então, tivemos já 50 episódios do Aula de Libras. E agora entramos numa nova fase. A vida em Libras. É esse o sinal. Esse é o sinal da vida em Libras. E antes, a gente fazia o Aula de Libras, eu era como um professor. Era uma coisa mais formal, dava os sinais com mais calma, dava uma aula. E aí convidava outros surdos para ter diálogo. Então, já chegamos a 50 programas. Antes, eu não era apresentador. Eu era professor. E eu era professor e já dava aula há 23 anos. Na área da surdez. E dava também muita aula para ouvintes. Por muitos anos, eu dei aula para ouvintes. E aí eu senti uma coisa diferente, uma experiência diferente como apresentador. Foi uma coisa muito diferente. Não foi dar aula, mas foi gravar um programa. Eu me senti como se fosse um ouvinte. Aquele ouvinte que fala na bancada, faz o programa. E não, eu fazia aquilo em Libras. Para mim foi muito diferente.
uma sensação muito boa, foi importante. Mostrar, ser modelo para os surdos, para as crianças surdas, para elas crescerem e verem que tem uma outra profissão também. Por que é importante ter o ouvinte? Porque a gente tem uma relação, os ouvintes são profissionais da televisão, eles conhecem como funciona a TV, a locução, a legenda, a janela do intérprete. Eles têm essa noção. E os surdos meio que adaptam isso para o público surdo. E a gente tenta equilibrar essas experiências e também usar uma legenda explicativa. E o intérprete está sempre do lado do surdo, traduzindo tudo. E o surdo vai aprendendo essas coisas. Então é uma comparação de como mergulhar, um peixe mergulhando num mar novo. Você vai conhecendo coisas novas. E eu mergulhei nesse programa de ensinar Libras para ouvintes. E os ouvintes vêm conhecer como é o mundo do surdo. Então é uma troca muito legal. A união, a interação desses dois é muito importante. Porque tem programas que a gente usa a voz, usamos legenda e usamos a língua de sinais. Então, por exemplo, tem um programa que o surdo está sinalizando e tem a legenda descritiva. E aí, ao contrário, tem um ouvinte fazendo a voz, traduzindo. Que nem a voz que usa a legenda. Tem que ser igual a voz e a legenda. Essa interação é muito importante, é mostrar como exemplo que a gente pode caminhar junto. Eu me sinto muito feliz e orgulhoso que as pessoas me conhecem na rua, fico muito feliz. Meu nome é Clarissa, meu sinal é esse, eu sou surda e trabalho aqui como apresentadora da TV Inis. A TV Inis tem um trabalho muito importante na acessibilidade. Tanto em Libras quanto em português falado, tem uma relação muito boa. Os surdos e ouvintes têm uma interação muito boa e a sociedade vê isso também. O surdo vê o ouvinte vê o surdo. Isso está se abrindo. Então é um trabalho muito importante, a visibilidade do surdo, o trabalho dele, a experiência. A TV mostra que o surdo é capaz. Pode viajar, pode trabalhar em avião, em culinária, em medicina. A TV mostra isso, os ouvintes veem que o surdo é capaz. E o público ouvinte que tenha pais surdos, por exemplo, esses filhos de surdos, eles veem que podem crescer Agora, também. você vai E a TV acompanhar tem a um luta modelo de bom. dois Tem uma judocas interação que vêm se importante. destacando no esporte paralímpico. A gente vai agora cobrir as Olimpíadas, assim como a gente cobriu a Copa do Mundo. Nós fomos a primeira web TV para pessoas surdas a cobrir uma Copa do Mundo. A gente agora vai estar também nas Olimpíadas. A gente são 55 pessoas. A gente tem os núcleos de produção, cada núcleo é responsável pela produção de determinados programas. A gente tem diretores, produtores, assistentes de produção, roteiristas, todo mundo trabalhando nessa dinâmica de televisão bilíngue, todo mundo em contato com Libras, todo mundo em contato com português, todo mundo sabendo que tem que fazer um conteúdo acessível para todo mundo. Meu nome é Isabelle Gomes, eu sou diretora e roteirista aqui da TV Inis. Eu dirijo e escrevo os roteiros do programa Panorama Visual, que é uma revista eletrônica para os surdos. É uma revista dedicada a matérias jornalísticas, entretenimento, trazer um pouco mais do mundo informativo para os surdos. A interação entre surdos e ouvintes é quase mágica para quem está chegando, porque no início a gente traz, né, quem é de televisão, traz a bagagem da televisão, eu trouxe a bagagem do jornalismo, mas eu tive que desconstruir muita coisa para poder me readaptar a uma outra linguagem, na verdade, dar cabeçada para construir essa linguagem nova para uma TV bilíngue, né, que é uma TV para surdo, em português e em Libras. E essa interação, ela enriquece muito a gente. Eu, como ouvinte, desconhecia completamente esse mundo surdo.
Então eu digo que é mágico nesse sentido, que é um mundo que está aqui do nosso lado, está convivendo com a gente não se dá conta, né? A gente só descobre quando começa a trabalhar dentro desse mundo. Então tem sido uma experiência muito enriquecedora do ponto de vista profissional e humano. Do ponto de vista profissional, por conta dessa desconstrução que muitas vezes a gente tem que fazer para se adaptar e para reconstruir, né, ou construir, tirar do zero uma linguagem televisiva, né, porque é um projeto pioneiro. E do ponto de vista humano, porque a gente passa a lidar com questões que a gente sequer imaginava que existiam. Então isso é muito enriquecedor do ponto de vista de experiência pessoal. No processo de produção, a gente tem 6 intérpretes de Libras, que na verdade eles são o elo fundamental de interação, de compreensão, né, entre os surdos e os ouvintes, e eles passam por todos os processos de produção. Então, aqui dentro da TV, o intérprete de Libras tem um papel fundamental. Eu me chamo Aline, eu sou intérprete de Libras, sou filha de surdos, trabalho aqui na TV Inis desde o início do projeto, há 3 anos. O trabalho que eu desempenho aqui na TV Inis é de intermediar reuniões, conversas entre surdos e ouvintes e também traduzir e interpretar programas. A minha experiência como tradutora e intérprete de Libras era mais em sala de aula. E aí, depois que eu cheguei aqui nesse projeto, é uma coisa totalmente diferente, porque em sala de aula a gente tem interação direta com o professor. Agora aqui não, a gente tem uma interação com um programa que já está pronto e a gente tem que passar para a língua de sinais. Então, a gente tem que estudar, tem que procurar sinais que não existem no vocabulário da língua de sinais e a gente acaba pesquisando ou entra em contato com um grupo de surdos que já tenha criado um sinal. E também tem esse contato com os surdos para passar para o português sinais novos que não tem uma tradução, a gente acaba criando uma tradução nova, é bacana. Para quem quer acessar a TV Inis, a gente tem o portal www.tvinis.org.br ou então baixar aplicativo, basta acessar a TV mar Inis, salgado, que a pessoa consegue ter o acesso ao aplicativo. quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Em Curitiba, conhecemos o casal Débora e Felipe. Eles são os criadores do Chef Cenoura, um canal de culinária vegetariana na internet. Débora tem uma irmã surda e isso a motivou a interpretar as receitas em Libras. Sou o Felipe, sou do canal Chef Cenoura, onde a gente faz receitas de comfort food, que é para ser uma culinária confortável, prazerosa, leve. A equipe do canal é composta por mim, que eu sou em geral quem está ali operando o fogão, a minha esposa, a Débora, que é quem faz a interpretação para Libras, e o Lucas Costas, que é o nosso editor, nosso diretor, nosso videomaker. A história do canal começa quando a gente monta um blog, que é para tentar diversificar o nosso cardápio em casa. E aí a gente acabou conhecendo o Lucas um ano depois, que fala, gente, por que vocês não acabam filmando essas receitas? Inicialmente a gente não teve um grande interesse nesse primeiro momento, até que veio a ideia por parte da Débora da gente filmar as receitas, mas fazendo em Libras. Primeiro, nós vamos abrir os temperos. Coloque um pouco de azeite em uma frigideira e aí você vai colocando os temperos pouco a pouco. Meu nome é Débora, o meu sinal é o número 4, saindo da testa em direção ao coração, porque eu sou psicóloga, então o objetivo é ligar a mente ao coração. Faço parte do canal Chef Cenoura e no canal eu sou a intérprete de Libras. Em alguns momentos eu ponho a mão na massa, cozinho também, mas o objetivo, o meu papel no canal é poder fazer com que os surdos se sintam incluídos e possam aprender receitas e cozinhar com a gente. Eu tenho uma irmã mais velha, que é a Janaína, e a Janaína, ela nasceu ouvinte e ela ficou surda algumas semanas depois do nascimento. E meus pais foram orientados na época a aprender língua de sinais, por um fonoaudiólogo que disse, olha, a língua da filha de vocês é a Libras e vocês precisam aprender essa língua o quanto antes, Antes dela começar a falar, vocês já têm que saber a língua de sinais.
E aí o meu pai aprendeu língua de sinais, a minha mãe, a minha avó, o meu tio, meus primos, todo mundo na família usa língua de sinais. E quando eu nasci, todo mundo usava Libras, né? Eu comecei a falar com 4 anos de idade. Antes disso, eu não abria a boca para nada, eu só usava a Libras, o que gerava até uma certa preocupação na minha mãe. Ela me levou no fonoaudiólogo, tipo, a Débora não vai falar? Porque a Janaína é surda, mas a Débora é muda? E ele disse não, Yara, calma, porque no momento em que ela sentir necessidade, ela vai falar. Aí eu cresci, né, numa família bilíngue, e em casa tudo que era falado era dito na língua portuguesa e em língua de sinais. E o mais interessante é que mesmo a Janaína não estando em casa, era obrigatório falar e usar Libras. E eu me lembro que a gente estava na cozinha uma vez e eu perguntei assim para a mãe, eu conversando com ela e ela, Débora, tem que fazer Libras. Eu falei, mãe, a Janaína não está em casa, por que eu tenho que fazer Libras? E aí ela disse, porque a Janaína pode chegar em casa e ela tem o direito de olhar para nós, ver o que nós estamos conversando e optar se ela quer participar da conversa ou se ela quer simplesmente, né, esse assunto não me interessa, vou para o meu quarto. Que é o que o ouvinte faz, né? Quando a gente chega em casa, a gente escuta o que está acontecendo na casa e eu não vou me envolver nessa conversa aí da cozinha e vou me escapar, né, para o quarto. O contato com a Libras desde pequena, eu acho que foi extremamente benéfico para mim, assim, porque eu tenho muita facilidade de aprender outras línguas, de compreender outras línguas, tanto orais quanto visuais, né? Então, a língua americana de sinais, a língua francesa de sinais, é algo que é rápido para eu aprender, né? Então, eu ter crescido numa família bilíngue me trouxe esse benefício, né? E quando eu vim para Curitiba, acabei fazendo um concurso para intérprete de Libras e não atuo mais como psicóloga e sou muito realizada, assim. Para mim não é um trabalho. Eu ir para a universidade, eu trabalho com 2 surdas lá, professoras de Libras, e é um prazer, assim, passar o dia com elas, é muito gostoso. Eu sou o Felipe. Eu sou a Débora. E hoje nós vamos fazer um curry de legumes. Nós conhecemos o Lucas, ele sugeriu que nós filmássemos, né, o blog, as receitas do blog e colocássemos no canal. E nos pareceu uma ideia que não tinha nada a ver com a gente, né? Que não ia dar certo, que a gente não ia gostar. E um dia eu, conversando com o Felipe na cozinha, veio o clique. E se a gente filmasse as receitas e eu traduzisse para a língua de sinais? E o Felipe gostou na hora, eu conversei com a minha irmã, e perguntei se isso ia ser útil de alguma forma para o surdo, porque se não fosse útil, a gente não ia filmar. E ela falou, Débora, é ótimo, porque ela disse que ela não assiste vídeos de receita no YouTube ou na televisão, porque para ela é complicado ela acompanhar o que está sendo feito pelo apresentador e ler a legenda ao mesmo tempo. Eu escrevo o roteiro da receita, né, com aquelas palavras que eu acredito, né, que vão fluir melhor na língua de sinais. Aí eu passo para o Felipe faz a leitura do roteiro, a gente passa o roteiro para o Lucas e aí ele, né, passa a caneta e vê o que vai ficar mais dinâmico. Olha, essa parte tá boa para a língua de sinais, mas para quem é ouvinte vai ficar maçante, porque é um canal inclusivo para ouvinte e para surdo. Então, os dois têm que se sentir bem assistindo o programa, né? O retorno da comunidade surda tem sido fantástico, assim. A gente recebe mensagens muito bonitas dos surdos, né? Teve um surdo que mandou uma mensagem dizendo: adorei o canal de vocês, agora eu vou começar a cozinhar para minha namorada. Outra mensagem bonita que a gente recebeu foi de uma mãe que tem uma filha surda de 2 anos. E aí ela falou, olha, a gente recebeu a recomendação de aprendermos língua de sinais, eu e meu marido. E nós estamos no curso e agora a cada semana nós aprendemos novos sinais com vocês e novas receitas. Da farinha de tapioca. Meu nome é Lucas Costa,
faço parte do canal no YouTube Chef Cenoura. A dificuldade maior é que na língua de sinais a Libra é totalmente visual, com a mão, e não só isso, tem a parte do rosto também que eles se comunicam. Então eu não, na hora de filmar eu tenho que me preocupar muito mais em se ela está aparecendo inteira, se ela está no vídeo, se todo sinal tá, se ela está bem em foco e evidente, para que o surdo possa entender bem aquilo que ela está falando. Eu me sinto muito feliz em fazer parte de um projeto como esse, porque pessoas aprendendo com a gente, tendo novas histórias a partir dali e talvez até mudando um pouco a vida delas, né? Porque elas costumam aprender bastante ali, costumam até passar esse conhecimento para as outras pessoas, incentivar com que eles mesmos façam isso ou façam algo até melhor. Vamos comer? Paralímpicos. Eu sou Jonatas Castro, estou como auxiliar técnico da Seleção Brasileira Feminina de Goalball. Trabalho com goalball já há 14 anos. Goalball é um esporte que foi criado especificamente para pessoas com deficiência visual e podem jogar pessoas cegas ou com baixa visão, porque todos usam óculos completamente vendados, onde iguala a visão de todo mundo. Portanto, todos jogam completamente cegos, mesmo os que tenham algum resquício visual. E ele é praticado com uma bola específica, que possui guizos em seu interior, para que possa produzir barulho durante o jogo. O jogo é basicamente feito com bola rolada, para que o oponente possa ouvir a bola e se deslocar para tentar defender. Os 3 atletas em quadro podem atacar e os 3 também defendem as ações de jogo. O jogo é desenvolvido em 2 tempos de 12 minutos cronometrados, ou seja, só conta bola em jogo, bola saiu de jogo, o cronômetro para. É um jogo muito dinâmico e que precisa muita atenção, muita acuidade auditiva. E nós estamos numa quadra de goalball. Essa quadra tem as mesmas dimensões da quadra de vôlei, que é 18 metros de comprimento por 9 de largura. Toda a linha de fundo é a trave. Ela tem 1,30 m de altura e 9 metros de comprimento, toda a linha de fundo. E ela tem algumas marcações específicas. Neste momento, nós estamos na trave e na marcação equivalente à área de orientação. Todas as linhas do goalball, toda a marcação de solo, elas são táteis, para que o atleta em quadra possa identificar apenas com o tato o local que ele está em quadra. Então nós temos a linha do ala, dos 2 lados. Um pouco mais à frente nós temos uma marcação que também serve de orientação para o ala, saber que 1,5 m atrás vai estar a sua linha de origem. No meio da quadra nós temos uma marcação de 50 centímetros, também tátil, que é a orientação do pivô. No fundo da quadra também vai ter uma marcação tátil que vai delimitar a metade da quadra de frente para o gol. A próxima área é a área de lançamento. Essa área serve para demarcar o limite em que o atleta pode arremessar. Ou seja, caso a bola ultrapasse essa marcação da quadra, que está a 6 metros à frente do gol, vai ser cobrada uma penalidade. Em seguida, nós temos a área neutra. Cada equipe tem 3 metros de área neutra. Essa bola, para que o arremesso seja válido, precisa que ele toque primeiro, na primeira porção, ou na área de orientação, ou na área de lançamento, e também toque a área neutra, uma das 2 áreas neutras, ou a própria área neutra, ou a área neutra do adversário. Por que existe essa regra? Para que a bola possa produzir barulho o mais distante possível do adversário, para que ele possa identificar a bola e tentar executar a defesa.